Muito bem, como estávamos falando na primeira parte, Êxodo capítulo 5, versículo 3, eles prosseguiram, Moisés e Arão, dizendo: o Deus dos Hebreus nos encontrou, aleluia. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E até aqui nós vimos então eu gosto de dizer essa tripartição, que é de fato uma síntese clara do Evangelho, da boa notícia que Deus tem para nós. A primeira é sair do Egito, e só há uma porta para sair do Egito. Presta atenção, só há uma porta para sair do Egito. Essa porta é uma festa. Essa festa se chama Páscoa. A Páscoa aponta para, simboliza o quê? Você se lembra? A Páscoa simboliza o quê? A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas depois que saio do Egito por essa porta, para que eu possa chegar no momento e no lugar designado por Deus, eu preciso de 3 dias fora do Egito. E esses 3 dias fora do Egito apontam, tipificam a ressurreição de Cristo. Morte, ressurreição. E agora, quando eu entro debaixo da morte e da ressurreição de Jesus, quando você crê na morte, na sua morte com Cristo e na sua ressurreição com Cristo no 3º dia, você está apto a oferecer sacrifícios que agradam ao seu coração. Mas ele agora avança com uma informação aqui interessante. E ele diz assim: se nós não sairmos do Egito, passarmos os 3 dias, oferecermos sacrifícios ao Senhor, ou seja, se nós não completarmos esse processo, Moisés e Arão dizem assim a Faraó, volte lá no capítulo 5, versículo 3. Nós queremos fazer tudo isso, para quê? Para que Deus o quê? Não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Para um pouquinho aqui comigo. Por que, horas bolas, Moisés está dizendo que se eles não fizerem isso, Deus virá contra o povo de Israel com pestilência e espada? Porque eu até poderia entender Deus vindo com pestilência e espada sobre os egípcios. Eu também talvez poderia entender o faraó vindo com pestilência e espada sobre o povo de Israel. Mas agora Deus vir com pestilência e espada sobre o povo de Israel, que sentido tem essa palavra? E nós, para entendermos isso, precisamos compreender a realidade profética dessa palavra também, a realidade tipificada nessa palavra também, o código que o Senhor está nos mostrando aqui. Antes dele falar para que ele não venha sobre nós com pestilência e espada, ele diz que precisa o quê? Acontecer a Páscoa, a morte, a saída do Egito, acontecer a caminhada de 3 dias, e assim eles possam oferecer sacrifício ao Senhor. Se eles não fizerem isso, a morte, a ressurreição e a vida de oferta, eles dizem que tem uma consequência para eles. Se eles não fizerem isso, qual é a consequência? A ira de Deus sobre eles. Mas se nós agora olharmos nas Escrituras, nós vamos ver que isso é extremamente claro, na verdade. Eu pergunto a você, quando Jesus veio, Ele veio para condenar aquele que não crer nele, sim ou não? Olha, vou falar de novo a pergunta. Vou fazer uma afirmação. Jesus veio para condenar aquele que não crer nele. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Ela é falsa.
Em João 3, vamos lá. Em João 3,16 você conhece. E vamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê será salvo, mas quem nele não crê, o que diz as Escrituras? Já está. Interessante. Então ele diz, Jesus não veio para condenar os que não creem nele, porque os que não creem nele já estavam condenados. Jesus veio exatamente para o contrário, para trazer vida sobre aqueles que já estavam condenados. Você já estava condenado. Jesus não veio aqui e disse, você crê em mim? Não, então vou te condenar. Não. Se você não crer, você já está condenado. Porque se você não está na luz, só tem um outro lugar para estar. Aonde? Nas trevas. Não. O morno também é do diabo. Não és frio, não és quente, és morno. Então também não é do Senhor. Porque só é do Senhor quem é do Senhor. Jesus tem uma palavra uma vez e diz ele além. Ele diz, aquele que comigo não ajunta. Na verdade, o que está fazendo? Espalhando. Não, Senhor, eu não estou espalhando, eu estou neutro. Eu sou Suíça. Eu sou neutro, eu não faço nada, eu não sou nem esquerda, eu sou centrão. Eu não sou nem esquerda nem direita. Ele diz, não. Ser neutro é tomar partido. Não ajuntar nem espalhar, o Senhor diz, para mim é espalhar. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Portanto ele fala, você não ser luz, você já é trevas. Não precisa ser satanista para ser trevas. Não precisa verbalmente adorar o diabo para ser trevas. É só não servir ao Senhor. Portanto ele diz, vocês já estavam condenados. E o que eu fiz? E antes de dizer o que eu fiz, e a Bíblia vai nos apontar, você sabe disso desde Adão, que o salário do pecado é o qual? A morte. Quando nós estávamos em Adão, e Adão pecou, a declaração, o decreto de Deus, de que no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria, afetou a ele, mas a todos que estavam nele. Toda a prole, toda a carga genética de Adão foi afetada. E se Adão foi o primeiro, o pai, aquele que de todos se gerou, toda a carga genética, toda a carga embrionária que veio de Adão, veio com as características da imagem e semelhança de Adão. Só que agora, não o Adão feito a imagem e semelhança de Deus, mas o Adão feito a imagem e semelhança de Deus com a natureza caída. E com o porte da morte. A morte no corpo que nos leva a morrer, a morte na alma que nos leva a pecar, a morte no espírito que nos separa de Deus. Portanto, nascemos mortos em nossos delitos e pecados. O Beni, meu filho, tem acho que 27, 26 dias. Mas o Beni nasceu. O Beni nunca pecou, mas ele é um pecador, não porque ele pecou, mas porque ele nasceu com a natureza de pecado. E a mim, como mestre, como instrutor, como professor, como arauto na vida dos meus filhos, tenho a incumbência de Deus de anunciar a boa nova para ele, a fim de que, crendo nela, ele seja livre dessa natureza de pecado. Pela fé que o Senhor estabelecerá nele, eu não posso crer por ele. Mas aqui, as Escrituras nos apontam que aquele que não crer já está condenado. Quando João Batista fala sobre esse assunto, abra comigo em João capítulo 3, versículo 36, ele diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém. Ou seja, você está e você se mantém. Então preste atenção, não é que eu estou num lugar
onde eu tenho duas decisões a tomar. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: você está aqui e você tem duas decisões: manter-se aqui ou ir para lá. Entende a diferença? Às vezes eu estou num lugar onde eu tenho, vou para a esquerda ou vou para a direita. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você já está ou na direita ou na esquerda. E você tem que escolher, ficar onde está ou ir para o outro lado. Por isso ele diz aqui: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém, não é que escolhe ser, se mantém, fica do jeito que está. Porque naturalmente somos assim. Aquele que se mantém rebelde não verá a vida, mas sobre ele, o que está escrito no texto? Você está lendo aí? Precisa colocar óculos? Sobre ele o quê? Permanece a ira de Deus. Não é sobre ele virá a ira de Deus. Permanece é um ato futuro ou presente? Presente. Se fosse futuro, falaria assim: sobre ele permanecerá. Se fosse passado, faria sobre ele permaneceu. Mas é presente, sobre ele permanece a ira de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu nasci com a ira de Deus sobre mim. Porque o que eu fiz? Eu nasci com uma natureza de pecado. Mas Deus, no seu grande amor, enviou o seu Filho, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas então saia da ira, da morte, e tenha o que? A vida. Por isso que espiritualmente, volte lá em capítulo 5, versículo 3, ele está dizendo: nós precisamos da morte, nós precisamos da ressurreição, nós precisamos viver uma vida para Deus, porque se isso não acontecer, se nós não entrarmos no Evangelho, o que vai acontecer? Deus vai vir sobre nós com pestilência e espada, a ira de Deus. Nós precisamos dessa vida, nós precisamos dessa vida espiritual. Mas agora, e é até onde vamos nessa manhã, Faraó traz uma resposta, e pela segunda vez agora Faraó fala. E o versículo de número 4 e o versículo de número 5 nos traz uma revelação curiosa aqui. Olha o que diz versículo 4 e 5. Então lhes disse o rei do Egito. Por quê? Olha a pergunta que ele vai, começa com por quê. Por quê, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Temos aqui mais uma revelação interessante. Olha que interessante essa primeira parte. Ele pergunta: Moisés e Arão, representantes de Deus, representantes do reino da luz, representantes do reino do Senhor, por que vocês ficam interrompendo o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Faraó pergunta a Moisés por que ele estava interrompendo o povo das suas tarefas, do seu trabalho, da sua ocupação. Ele diz: Moisés, vocês estão muito desocupados. Você manda todo mundo voltar a trabalhar. Se você estudar um pouco de como funcionava a política do primeiro século, essencialmente a nação, uma das nações mais preponderantes do mundo era a nação do Império Romano. E para que o povo não entrasse em rebeldia, em rebelião contra seus políticos, havia uma estratégia. Essa estratégia se chamava pão e circo. O que é pão e circo? Você dá uma coisinha para eles comer, dá um lazer, e o pessoal vai ficar ocupado e não vão pensar e meditar em estratégia. Então se dava brincadeira no Coliseu, vamos ver morte. Na verdade é o que acontece ainda hoje. Pão e circo. Eu dou um Bolsa Família e dou uma novela. Pronto, você não mexe o saco. Vou ocupar a cabeça de vocês. Pão e circo. Pão e circo, vocês não vão precisar pensar em muita coisa. Não vão precisar pensar em corrupção. Não vão precisar pensar se os políticos estão agindo certo ou errado. Pão e circo. E aqui Faraó diz: vocês estão começando a pensar muito.
Vocês estão começando a meditar em libertação, vocês estão começando a ouvir a voz de Deus, vocês estão começando, volta para o trabalho, volta para a rotina, volta para o dia a dia. E eu me lembrei, quando li essa palavra, de uma palavra que Jesus disse em Lucas, abra comigo, ela é preciosíssima, Lucas capítulo 21, versículo 33 a 36, o Senhor diz assim, olha que interessante, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Próximo versículo, acautelai-vos. O que significa a palavra acautelai-vos? Vem de cautela, cautela significa tomem cuidado, atenção, cuidado, presta atenção, ele diz, acautelai-vos, preste atenção, acautelai-vos por vós mesmos. Então, ele está dizendo, não é para você tomar cuidado com os outros, tem uma coisa que Deus está me alertando para eu tomar cuidado comigo mesmo, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das, eu quero dar ênfase nesse ponto principalmente aqui nessa manhã, e das, o que está escrito aí? Preocupações desse mundo. Para, olha que interessante isso. Jesus está dizendo assim, tomem cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com preocupação desse mundo. Por que não? Porque sabe o que vai acontecer se isso acontecer? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, o dia da volta do Senhor. Vocês vão estar tão ocupados com as preocupações desse mundo, o coração de vocês vão estar tão sobrecarregado com o trabalho, com a faculdade, com a família, você vai estar tão preocupado com isso, que você não vai se preparar para o dia da volta do Senhor, que você não vai se dedicar e preparar o seu coração para recebê-lo. Olha como continua o versículo, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, vigiai pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e, essa palavra para mim é uma das mais fortes, estar em pé na presença do Filho do Homem. A Bíblia diz que haverá dois grupos naquele dia. Um grupo ouviu a trombeta, sétima trombeta, a trombeta tocou, a trombeta tocou, e a Bíblia diz que um grupo vai dizer, rochas caem sobre nós, montes nos escondei, porque chegou o dia. Eu estava tão ocupado que eu nem me atentei. Jesus disse que vai ser como no dia de Sodoma e Gomorra. Jesus disse que vai ser como no dia do dilúvio. Está lá, de repente, começou a chover. E agora? Eu olhei para a arca, ixi, a arca fechou. Como no dia de Sodoma e Gomorra. De repente o sol nasceu. E naquela manhã, não apenas o sol nasceu, mas fogo veio junto com ele. E quando eles perceberam, loja estava longe. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que haverá um grupo, e esse grupo vai dizer, chegou o dia da ira do Senhor, meu coração estava sobrecarregado. Mas haverá um outro, que a Bíblia diz que estará preparado, esperando. Lembram das virgens? Nós temos o quê? As virgens, que são as virgens prudentes, e as virgens, a parábola de Jesus, das virgens prudentes e das virgens tolas, insensatas, tolas. Ambas começaram a se preparar. É como se eu dissesse assim, temos dois grupos, um à minha direita e um à minha esquerda. Todo o grupo aqui começou a se preparar para a volta do Senhor. Mas aí a Bíblia diz que o noivo enrolou. Lá não era a noiva que enrolou, o noivo enrolou. O noivo voltou, enrolou. E deu sono, foi fazer barba, tal, deu sono. Minha esposa disse que eu quase cheguei atrasado no nosso casamento. Porque ela estava lá se arrumando e vendo eu fazendo story. O noivo enrolou. Sabe o que aconteceu? Um grupo não tinha essa expressão bíblica, azeite de sobra. Um grupo não tinha reservas. Um grupo não foi precavido. Esse grupo dormiu. Esse grupo não vigiou. Então o noivo chegou. E quando o noivo chegou, quem estava preparado entrou.
as virgens prudentes, elas estavam preparadas, elas entraram. E de repente, quando essas virgens entraram, essas aqui acordaram e falaram: ô, dá pra gente entrar ainda? Chegaram para essas virgens e falaram assim: dá pra gente o que vocês têm, o azeite de vocês? E elas disseram: o azeite só dá para um, o azeite é pra gente, vai vocês comprar azeite. E a Bíblia nos diz que essas virgens então foram tentar achar azeite e tal, e quando chegaram, a porta já tinha fechado. Noivo, a gente também esqueceu da gente. E a Bíblia diz uma informação curiosa na parábola de Jesus, que o noivo sai. Pois não? Não, a gente aqui ficou sempre esperando para o Senhor, ó, começamos, os outros lá, todo mundo, a gente estava juntinho. Nunca vos conheci. Só conheço quem estava esperando quando eu cheguei. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo, não até 80%. Agora, que dia é o fim? Não sei. Mas se for hoje, eu estou perseverando. E você? A Bíblia aqui nos atenta. Essa palavra diz assim: que suceda que vocês estejam de pé na presença do Filho do Homem. Mas qual é o interesse de Satanás? Volta às suas tarefas, para de pensar nessas coisas. Pensar em salvação, pensar em vida, vai cuidar das suas coisas. Enche o coração de preocupação do dia a dia, vai cuidar de construção, no caso deles aqui, vai cuidar da família, vai cuidar da faculdade, vai se sobrecarregar com as preocupações do dia. Ó. E ele traz uma outra palavra aqui, ele diz assim também: disse também Faraó, versículo 5, o povo da terra é muito. Ele olha para Moisés e Arão: e vocês estão os distraindo das suas tarefas. Eu quero caminhar com você aqui, só nesse último versículo, que ele tem uma revelação espiritual muito grande. Eu quero que você pegue na sua Bíblia essa palavra distrair. Temos alguma outra tradução aqui no meio? Olha. Hã? Abandonar, distrair. Mas aqui ninguém traduziu. Eu não achei nenhuma tradução que foi igual ao texto original. Sabe qual é a palavra original aqui? A palavra original, distrair, é a palavra hebraica shabá. Alguém sabe o que significa shabá? Shabá? Hã? Interromper. Isso que eu falo. Sabe o que significa a palavra shabá? Sábado. Descanso. Sabe qual foi a primeira vez que aparece a palavra shabá? Lá em Gênesis, quando o Senhor diz que santificou o sétimo dia para que nele houvesse descanso. Shabá. Sabe o que ele está dizendo? E aqui a gente tem nessa palavra Faraó, Satanás revela o seu coração: não posso deixar o povo entrar no Shabá, no descanso, porque quando eles entram no Shabá, eles começam a ouvir a voz de Deus. Quando eles entram no Shabá, eles começam a ouvir as coisas do Senhor. Jesus disse assim: não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Os gentios procuram essas coisas, mas vós buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, essas demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês precisam entrar no descanso de Deus, vocês precisam entrar no deleite de Deus, vocês precisam entrar na confiança de Deus, vocês precisam entrar no Shabá de Deus. E quando eles começam a entrar no descanso, essa palavra distrair, eu poderia então traduzir o texto assim, ó: disse também Faraó, o povo da terra é muito, e vocês estão fazendo eles descansarem das suas tarefas. Shabá. O povo está descansando das suas tarefas, o povo está entrando, ao invés de trabalhar para o reino deste mundo, o povo está entrando no Shabá de Deus. E quando o povo começa a entrar no Shabá do Senhor, eles começam a fazer o quê? Eles começam a falar de liberdade, eles começam a falar de vida, eles começam a falar de ouvir a voz de Deus, eles começam a falar de vontade de Deus, eles começam a falar de ir para o deserto,
eles começam a falar de oferecer sacrifício ao Senhor. Oh, Moisés, Arão, vamos parar com isso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 9 ao versículo 11, as escrituras nos dizem assim. Hebreus 4, 9 a 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou das suas obras como Deus das suas. E aí tem uma expressão aqui que eu gosto dela: esforcemo-nos. O que significa a palavra esforçar? Esforcemo-nos. Usem força. Quer dizer que é fácil, sim ou não? Tudo que é fácil eu não preciso usar força. Para levantar este eletrônico, eu não preciso fazer força. Mas se eu for sozinho levantar este púlpito, eu preciso fazer força para ficar levantando ele sozinho. Portanto, Deus não falaria para eu me esforçar em algo que eu não preciso de força. Uma das coisas mais difíceis na Bíblia é entrar debaixo do quarto mandamento. É nos esforçar a entrar no descanso, na confiança, no cuidado de Deus. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Porque quem está naquele descanso não tem a consequência que vai dizer aqui agora, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque quando eu estou no descanso, eu digo: Senhor, Tu faz, Tu és, meus caminhos são Teus, meu direcionamento é Teu, minha vida é Tua. O faraó aqui pira quando ele começa a perceber que o povo está entrando no Shabá, que Deus deu uma palavra e eles estão confiando, eles estão descansando, eles estão se deleitando na palavra do Senhor. E ele diz: Moisés, Arão, vocês estão distraindo o povo. Moisés e Arão, vocês estão fazendo o povo entrar no Shabá. Já sei. Volta para a tarefa, volta para o trabalho, volta para a correria, volta para o dia a dia, volta para ocupar a cabeça. Não dá tempo de entrar no Shabá, não dá tempo de buscar Deus, não dá tempo de ouvir a voz de Deus. Vamos correr. E cada dia mais, quando chegamos no dia dos fins, a apostasia era a palavra profética. Irmãos, e eu faço isso, até no WhatsApp, a grande maioria ouve às vezes no vezes 2, porque a gente quer rápido. A gente vai. Eu conheço pessoas que assistem filme no vezes 2, porque quer terminar o filme logo, quer entender, vai, tem mais outra coisa para fazer, vamos embora. A correria. Vocês estão fazendo com que eles descansem, e eles precisam estar distraídos. Ou como disse Jesus, cuidado, para que vocês não estejam sobrecarregados. Carregar já é pesado, imagina sobrecarregados, com os cuidados, as preocupações desse mundo. E aquele dia custou-me de surpresa. Eu não cheguei até onde eu queria chegar, logicamente, mas não vou. Mas nessa manhã, vimos que Deus tem um propósito para o seu povo que se encontra debaixo do império das trevas. E é que eles saiam do Egito pela Páscoa, pela morte do Cordeiro, pela morte de Jesus. É que eles entrem no caminho do terceiro dia, na ressurreição de Jesus. É que eles ofereçam agora e fora do Egito sacrifícios que honrem ao Senhor. É que eles saiam da pestilência e da ira, da condenação do pecado. Mas em outra contrapartida, nós temos Satanás, que não reconhece a autoridade, que não ouve a voz de Deus, que não o obedece, e que tem uma estratégia, que é ocupar o povo, para que as suas mentes não estejam ocupadas nas palavras de Deus, mas nas preocupações do dia a dia. É não deixar com que o povo do Senhor entre no descanso de Deus, mas sim estejam ocupados nas tarefas do dia a dia. Que você nessa manhã possa, ouvindo a voz do Senhor,
ver como essas palavras se aplicam ao seu coração e ao dia a dia. Nunca se esqueçam que toda a palavra de Deus, ela tem dois resultados: a prática e a não prática. A Bíblia diz que dois grupos ouvem, mas somente um grupo pratica. O que pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O que não pratica, o que edificou a sua casa sobre areia. As mesmas tribulações virão sobre ambos, mas uma prevalecerá, perseverará, mas a outra cairá. E a palavra de Deus diz que a queda é grande. Portanto, a base é o quê? É a prática. A prática. Vamos orar. Nós te celebramos, nós honramos, nós adoramos, nós somos gratos ao Senhor. Porque ao abrirmos a sua palavra, recebemos vida. Ao abrirmos a sua palavra, recebemos prosperidade. Ao abrirmos a sua palavra, recebemos palavras que vão além do que apenas a nossa compreensão carnal pode nos dar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós honramos o teu nome, Senhor, nós adoramos ao Senhor, porque nós somos o teu povo, comprados pelo teu sangue, nós somos a tua herança, nós somos aqueles que fomos resgatados pelo Cordeiro. Nós cremos na morte, nós cremos no sepultamento, na ressurreição nossa em Cristo, e por isso, Senhor, nós somos a tua igreja. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa vida como um sacrifício que te honra, Senhor, e direciona-nos para que essa palavra seja uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão das juntas e medulas, Senhor, e que ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do nosso coração. Nós louvamos, nós honramos, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Estamos encerrados nessa manhã, amém.